Coaching da Criatividade, episódio 37. Já experimentou modelar alguém que você admira? Eu já experimentei sim. Na verdade, eu venho experimentando aí depois de um dos treinamentos de imersão que eu participei, um dos maiores treinadores do mundo, que é o Blair Singer, me convidou a participar de uma atividade em que eu modelasse algumas pessoas. Na verdade, todos que estavam presentes, eram alguns milhares de pessoas, um treinamento de imersão de 4 dias. E todos foram convidados a modelar alguém. Alguns seriam convidados a dividir essa atividade com outras pessoas. A gente fez isso em grupos, foi dividindo. E caiu para mim modelar Martin Luther King. Nada mais, nada menos que o último discurso de Martin Luther King. E assim, aquilo era um desafio e eu virei uma das noites assistindo o vídeo de Martin Luther King, assistindo, e na verdade a intenção era fazer um discurso como se eu fosse Martin Luther King. Não precisava ser o mesmo assunto, eu não precisava exatamente repetir o discurso de Martin Luther King. No primeiro momento, a intenção foi essa, né? Eu fiquei repetindo mesmo em inglês ali, ou de forma traduzida, e eu fui percebendo as expressões, a forma que ele estendia as palavras, a forma que ele encantava, a força da sua fala. E foi isso que eu modelei. O interessante é que no grupo em que eu fiz essa modelagem tinham ali algumas dezenas de pessoas, e eles escolheram a minha modelagem. E aí, durante a atividade, depois de apresentação, né, no grande grupo lá, com milhares de pessoas, as pessoas do meu grupo começaram a dizer: manda ele falar. E aí o Blair Singer, lá do palco, chamou, né, mandou que levasse o microfone até mim. Eu fiz o discurso em português. Boa parte das pessoas que estavam nesse evento entendiam, a maior parte entendiam português. O Blair Singer falava com tradução simultânea, e aí no caso a tradução simultânea foi feita ao contrário, né? Do que eu estava falando, para que ele pudesse entender, e as pessoas que também entendiam em inglês tinham um fone de ouvido e receberam também a tradução simultânea. Mas eu peguei o microfone e eu não sei o que aconteceu, que eu efetivamente acho que eu incorporei o Martin Luther King, e eu falei sobre educação no Brasil, que é algo que muito me importa, é algo que eu dou a minha vida por isso. Educar jovens, educar adolescentes, transformar vidas. E eu falei com todo sentimento, como se eu pudesse ver que em algum momento esse país fosse despertar, como se eu pudesse ver atrás da montanha, como se de alguma forma o universo, Deus, fosse lá o que fosse, me permitisse ver que a educação do nosso país seria renovada, que as oportunidades efetivamente aconteceriam. E isso me engrandece, porque eu sou parte disso. Eu levo esperança aos jovens, eu divido com outros professores, com outros mestres, a intensidade de saber que é possível, sim. É possível fazermos a diferença nesse país, é possível levar o amor, a paixão, de transformar, em levar o bem, em apoiar um ao outro, e entender que é bom fazer o bem, que é bom sermos homens de bem.
e que isso faz parte da educação, que podemos sim ser protagonistas de nossas próprias vidas, que podemos sim fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, seja na favela, favela sim, comunidade não, favela, seja na favela, seja no gueto, seja lá onde for, seja na sociedade, mas eu posso e qualquer jovem pode fazer a diferença se ele tiver confiança criativa, se ele desenvolver o protagonismo, a fé em si mesmo, elevar a sua autoestima. E eu acredito que a educação tem esse poder. E de alguma maneira eu não falei dessa forma que eu falei aqui agora, mas de alguma maneira eu usei daquela força, daquele discurso de Martin Luther King, em que ele dizia que tinha visto atrás da montanha e que tinha recebido o poder divino e que ele queria viver por muito tempo para poder fazer a diferença, mas a vida dele já não mais importava, porque ele tinha feito o que era necessário fazer. E assim, aquele momento foi incrível. Não foi como agora, com certeza. Agora foi diferente. Mas aquele momento foi incrível porque eu me vi aplaudido de pé por cerca de 3.000 pessoas, num ambiente fantástico de pessoas que estavam ali, e várias pessoas vieram depois me procurar como a gente pode fazer esse projeto, como a gente pode trabalhar o empreendedorismo na educação, como a gente pode fazer isso. E foi tão incrível. E ali eu percebi o poder de que a gente pode sim usar algo de outra pessoa, aproveitar aquilo que foi bem falado ou bem feito. Então eu experimentei. Hoje, e vocês podem me perceber falando em alguns momentos, eu modelo Cortella, modelo outras pessoas que eu admiro muito, que são meus gurus em alguns momentos, né, em termos de filosofia, em termos de educação, de pedagogia. E isso é algo que promove que eu possa desenvolver a minha fala de maneira a expandi-la e levar a muitas pessoas. Então, sim, a minha resposta, embora eu tenha me empolgado um pouco, pessoal, a minha resposta ao coach da criatividade de hoje é sim. Eu já experimentei modelar pessoas que eu admiro. E isso me fez ter confiança, isso me fez ter resultados incríveis. Eu não plagiei, mas eu modelei. Eu modelei aquilo que trazia para mim a força daquela pessoa. Então experimenta. Se você não experimentou, a sua resposta eu não sei qual é. Eu sempre te convido a responder. Mas te convido hoje um pouco diferente. Te convido a experimentar modelar alguém que você admira. Procure falar como ele. Procure agir em algum momento, fazer um discurso ou escrever um texto modelando o texto de uma outra pessoa. Não é plagiar, pessoal. É modelar. E o que é modelar? É você usar um pouco daquele sentimento, um pouco daquela potência, daquela força que te leva a admirar outra pessoa e transportar isso para o seu texto, para a sua criação, para a sua atividade. Para mim isso é fantástico. Me fez alcançar patamares não alcançados antes. Então, é algo que eu divido com vocês, que para mim foi uma experiência incrível. E você, já experimentou modelar pessoas que você admira? Alguém que você admira? Responde. Experimenta fazer isso. Me diz depois o que você acha. Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários. E você já percebeu que eu sou coach fora do normal.